Testemunho CCB, jovem curou Von Ipel Lindau na oração, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 27 anos, e hoje estou aqui para contar como o Senhor Jesus Cristo, por meio da oração e da fé, me livrou de uma doença rara e grave chamada Von Ipel Lindau. Não foi um caminho fácil, mas em cada passo, Deus mostrou que Ele é fiel e que ouve os clamores do seu povo. Quero compartilhar cada detalhe, porque sei que este testemunho pode fortalecer a fé de muitos irmãos que estão passando por lutas difíceis. Tudo começou há cerca de 3 anos, quando eu ainda tinha 24. Na época eu trabalhava como mecânico em uma pequena oficina na cidade onde moro. Sempre fui uma pessoa saudável, nunca tive problemas sérios de saúde, apenas gripes e dores comuns. Mas certo dia comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte, diferente de tudo o que já havia sentido. Era uma dor latejante, que não passava com remédios comuns. Pensei que fosse apenas estresse do trabalho, então tentei descansar, mas a dor persistia. Com o passar dos dias, a dor só piorava, e passei a ter também tonturas e náuseas. Minha mãe, que sempre foi muito atenta, notou que eu estava pálido e fraco. Ela insistiu para que eu fosse ao médico, mas como muitos jovens eu relutei, achando que ia passar. Até que em um domingo, durante o culto na congregação, enquanto estávamos cantando os hinos, senti uma fraqueza tão grande que quase desmaiei. Meus irmãos em Cristo me ampararam, e após o culto, o irmão que presidia na época me chamou e perguntou o que estava acontecendo. Contei sobre as dores e as tonturas e ele, com muita sabedoria, disse: Lucas, isso não é normal. Você precisa buscar ajuda médica e, acima de tudo, buscar a Deus em oração. No dia seguinte, minha mãe me levou a um médico clínico geral. Ele me examinou, pediu alguns exames de sangue e uma ressonância magnética. Quando os resultados saíram, o médico me encaminhou a um neurologista com urgência. Lembro-me como se fosse hoje do dia em que entrei no consultório do neurologista. Ele olhou para os exames, fez mais algumas perguntas e então, com um semblante sério, disse: Lucas, você tem um tumor no cerebelo. Naquele momento foi como se o mundo parasse. Minha mãe, que estava ao meu lado, segurou minha mão com força, e eu senti um frio na espinha. O médico explicou que era necessário fazer mais exames para entender melhor o quadro, mas que aquele tumor poderia ser parte de uma síndrome genética rara chamada Von Ipel Lindau. Nos dias que se seguiram, fiz diversos exames, tomografias, ressonâncias, exames de sangue específicos e até um teste genético. Cada exame confirmava o diagnóstico. Eu tinha a síndrome Von Ipel Lindau, uma doença genética que causa o crescimento de tumores em várias partes do corpo, principalmente no cérebro, na medula espinhal, nos rins e no pâncreas. O médico explicou que essa síndrome não tem cura, apenas controle, e que eu teria que fazer cirurgias periódicas para remover os tumores à medida que aparecessem. Além disso, havia o risco de câncer nos rins e em outros órgãos. Quando recebi essa notícia, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como um jovem de 24 anos poderia lidar com uma doença assim? Pensei em minha família, em meus planos, em meu futuro. Minha mãe chorava muito, e meu pai, que sempre foi um homem forte, ficou abalado. Mas mesmo em meio àquela dor, uma coisa não me abandonou: a fé. Desde criança fui ensinado na congregação cristã que Deus é poderoso, que Ele ouve as nossas orações e que nada é impossível para Ele. Então, mesmo com o coração apertado, eu sabia que não estava sozinho. Naquela noite, depois de chegarmos em casa, minha família e eu nos ajoelhamos no chão da sala e começamos a orar. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, clamava: Senhor Jesus, tem misericórdia do meu filho. Tu és o médico dos médicos, e só tu podes curá-lo. Não deixes que essa doença vença, mas fortalece a fé de Lucas para que ele possa glorificar o teu nome. Meu pai, com a voz embargada, orava: Pai Celestial, nós não entendemos por que isso está acontecendo, mas confiamos em ti. Dá força ao Lucas para enfrentar essa batalha, e se for da tua vontade, cura-o completamente. Eu, por minha vez, não conseguia falar muito, apenas repetia: Senhor, ajuda-me. Não me deixes. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Todos começaram a orar por mim. As irmãs mais velhas vinham até minha casa para fazer oração, os irmãos me ligavam para me encorajar, e até as crianças da escola dominical faziam orquestras de oração por mim. Era como se uma corrente de fé tivesse se formado em torno de mim. Em um dos cultos, o irmão que presidia fez um apelo especial pela minha saúde, e todos os presentes se ajoelharam e clamaram a Deus. Aquela união me fortaleceu muito, porque eu via que não estava sozinho na luta. Enquanto isso, os médicos marcavam a primeira cirurgia para remover o tumor do cerebelo. Eles explicaram que era um procedimento delicado, com riscos, mas necessário.
Minha família e eu continuávamos orando pedindo a direção de Deus. Na véspera da cirurgia eu estava muito ansioso. Não conseguia dormir, e meu coração batia forte. Então peguei minha Bíblia e comecei a ler os Salmos. Cheguei ao Salmo 23, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquelas palavras me trouxeram uma paz indescritível. Fechei os olhos e orei: Senhor, amanhã vou entrar na sala de cirurgia, mas tu já estás lá. Guia as mãos dos médicos, protege-me e faz a tua vontade. No dia seguinte fui levado ao hospital bem cedo. Minha mãe e meu pai estavam comigo, e também alguns irmãos da congregação que vieram para me apoiar. Antes de entrar na sala de cirurgia, o irmão que presidia na minha cidade veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e orou: Senhor Jesus, nós te pedimos que estejas com o Lucas neste momento. Que a tua paz o envolva, que os médicos sejam instrumentos nas tuas mãos, e que a tua vontade seja feita para a tua glória. Aquela oração me encheu de coragem. A cirurgia durou várias horas. Quando acordei na recuperação, senti uma dor forte, mas também uma grande gratidão por estar vivo. Os médicos disseram que a cirurgia havia sido um sucesso e que o tumor havia sido removido completamente. Foi uma grande vitória, mas eu sabia que a batalha não havia terminado. A síndrome von Hippel-Lindau ainda estava lá, e novos tumores poderiam aparecer a qualquer momento. Nos meses seguintes, continuei fazendo exames de rotina para monitorar a doença. Em um deles, descobrimos que havia um pequeno tumor em um dos rins. Os médicos disseram que era preciso operar novamente, pois havia risco de câncer. Mais uma vez, a notícia me abalou, mas desta vez eu já estava mais fortalecido na fé. Sabia que Deus não me havia abandonado na primeira cirurgia e que não me abandonaria agora. Desta vez a oração foi ainda mais intensa. Minha família, os irmãos da congregação e até irmãos de outras cidades começaram a interceder por mim. Em um culto de oração, uma irmã mais velha, cheia de fé, veio até mim e disse: Lucas, Deus vai te curar completamente. Não é só dessa cirurgia que você precisa, mas de uma cura divina. Vamos orar para que Ele tire essa doença da sua vida. Aquelas palavras me marcaram profundamente. A segunda cirurgia também foi bem-sucedida, mas os médicos deixaram claro que a síndrome continuava ativa e que eu teria que conviver com ela pelo resto da vida, fazendo exames e cirurgias periódicas. Foi então que decidi, junto com minha família, buscar a Deus de uma forma ainda mais intensa. Comecei a jejuar, a passar mais tempo em oração e a ler a palavra de Deus com mais dedicação. Em um dos meus momentos de oração, clamei: Senhor, eu não quero apenas viver com essa doença, eu quero ser livre dela. Se for da tua vontade, cura-me completamente para que eu possa servir-te sem limitações. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Cerca de um ano após a segunda cirurgia, fui fazer os exames de rotina. O médico, após analisar os resultados, me chamou com um semblante diferente. Ele olhou para mim e disse: Lucas, eu não entendo, mas os exames não mostram nenhum sinal de novos tumores. Além disso, os marcadores genéticos da síndrome estão indetectáveis. É como se a doença tivesse desaparecido. Eu não conseguia acreditar. Perguntei se poderia ser um erro, e ele respondeu: Já refiz os exames 2 vezes. Não há dúvida, você não tem mais nenhum sinal da síndrome von Hippel-Lindau. Naquele momento, não consegui segurar as lágrimas. Saí do consultório e liguei para minha mãe, que começou a chorar de alegria do outro lado da linha. Depois fui direto para a congregação, onde os irmãos estavam reunidos para um culto. Quando contei a notícia, todos se alegraram e deram glória a Deus. O irmão que presidia levantou as mãos e disse: Irmãos, hoje temos uma prova viva de que Deus ouve as nossas orações. Lucas foi curado não pela medicina, mas pela mão poderosa de Deus. Desde então tenho feito exames regularmente e todos confirmam: não há mais nenhum sinal da doença. Os médicos não têm explicação, mas eu sei muito bem quem me curou. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu os clamores do seu servo e operou um milagre na minha vida. Não foi fácil, foram dias de dor, de medo e de incerteza, mas em nenhum momento Deus me deixou sozinho. Ele esteve comigo no vale da sombra da morte, e me tirou de lá com sua mão poderosa. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada etapa. Vejo como a oração dos irmãos, a fé da minha família e a minha própria perseverança foram instrumentos nas mãos de Deus para operar esse milagre. Aprendi que mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor, podemos confiar nele. Aprendi que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Quero encorajar todos os irmãos que estão passando por lutas difíceis: não desanimem. Deus ouve as suas orações,
mesmo que a resposta não venha no tempo que vocês esperam. Ele conhece o seu coração e sabe o que é melhor para cada um. Às vezes, a cura não vem da forma que imaginamos, mas Deus sempre tem um propósito. Confiem nele, busquem-o em oração, e não desistam da fé. Hoje estou aqui para dar glória a Deus pela minha cura. Não foi pela minha própria força, nem pela sabedoria dos médicos, mas pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de muitos e para mostrar que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Que ele seja louvado para sempre. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2:9. Amém.